Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, a primeira edição dessa quarta-feira, começa agora. O líder do governo no Senado, Romero Jucá, agora é réu no Supremo Tribunal Federal. Senador do MDB por Roraima se torna o primeiro réu na Lava Jato no Congresso. Ele é acusado de pedir e receber doação irregular de campanha da Odebrecht. Para enfrentar o desinteresse das novas gerações pela participação política, escolas incluem o ensino de direito nas disciplinas curriculares. Mais uma queda de braço entre Planalto e STF. O ministro Luiz Roberto Barroso exclui de indulto de Natal assinado por presidente Michel Temer os presos por crimes de colarinho branco. O governo ameaça pedir impedimento do ministro. A TV Cultura na cobertura do Fórum Econômico Mundial. Os objetivos do encontro que reúne personalidades governamentais e econômicas globais. Em pauta hoje, a quarta revolução industrial e seus efeitos para a América Latina. O adeus ao físico Stephen Hawking, um dos mais populares e brilhantes cientistas do mundo. Ele morreu hoje em Cambridge, na Inglaterra, aos 76 anos. No esporte nacional, também tivemos a despedida de Bebeto de Freitas, técnico e dirigente que revolucionou o vôlei e o esporte brasileiro. E os gols e a classificação do Sevilha e da Roma na Liga dos Campeões da Europa. Defendido por juristas, o ensino de direito já é realidade em algumas escolas. Para esses colégios, crianças que conhecem desde cedo os direitos e deveres delas serão adultos menos alienados e mais participativos. Quando foi que a mulher pôde votar? Ver crianças entre 9 e 10 anos refletindo sobre as várias constituições que o país já teve e os direitos da mulher. Às vezes tem uma mulher e um homem para entrar numa empresa e às vezes a pessoa ela escolhe o homem porque ele não vai ter filho. E as mulheres ganham menos do que os homens, na maioria dos empregos. É uma cena comum na sala de aula. Aqui nessa escola na Zona Sul de São Paulo, Noções de Direito é um conteúdo ensinado desde 2010, com o objetivo de ensinar às crianças noções de cidadania, de certo e errado, para usar hoje e também no futuro. E ensinar principalmente que a liberdade de um termina onde começa a do outro. Se alguém é diferente, você não pode julgar essa pessoa só por ser diferente. O gato preto queria brincar com o branco, só que ele disse que não, porque gatos pretos davam azar, ele disse. Aí veio o cachorro e prendeu ele junto com outros gatos que faziam outros tipos de crimes. A livre locomoção significa que você pode ir para onde você quiser, desde que não infrinja os direitos dos outros. A orientadora pedagógica explica que esse conteúdo é inserido em diversas disciplinas durante as aulas e serve para aprimorar o senso crítico dos alunos nos atos mais simples. A gente começa a trabalhar com alguns artigos da Constituição que são relacionados à idade deles. Então, quais são os direitos das crianças, dos adolescentes no nosso país? Essa reflexão de quais são os nossos direitos acabam transcendendo para as outras disciplinas e a gente faz uma reflexão muito mais global. Um dos livros utilizados na escola é esse aqui, todo em quadrinhos. De tanto ouvir dos seus alunos da faculdade que deveriam ter aprendido isso antes, este professor resolveu criar um material para introduzir esses conceitos ainda na fase escolar. Tem uma criança que aprende desde cedo os seus direitos, aprende desde cedo os seus deveres, aprende que ela tem um lugar na sociedade. Você está criando, na verdade, um adulto participativo. Um adulto que não vai olhar só para ele, só para os interesses dele. Ele vai olhar para o interesse da coletividade, do meio social em que ele está inserido. Aberto em São Paulo o Fórum Econômico Mundial para a América Latina. A série de debates sobre o panorama econômico na região e a integração dos países começou esta manhã. Lideranças empresariais e representantes dos governos também vão discutir o uso das tecnologias na indústria, a cibersegurança e a globalização com foco na América Latina. Essa é a segunda vez que São Paulo recebe o Fórum Econômico Mundial para a América Latina, também conhecido como Mini Davos, numa referência ao Fórum Internacional que acontece na Suíça. Cerca de 750 representantes e lideranças regionais latino-americanos devem se revezar nos debates. Entre os assuntos discutidos estão a política da desinformação, a desigualdade de renda, a educação do amanhã, a quarta revolução industrial e um novo acordo na globalização.
O lançamento oficial aconteceu ontem à noite no Palácio dos Bandeirantes, numa cerimônia com a presença do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e do prefeito da capital, João Dória. Para a diretora do Fórum, Marisol Argueta, o debate é importante para o surgimento de novas ideias, que podem ajudar no crescimento dos países latino-americanos, não só no futuro, mas desde já. Esta edição pretende conectar companhias digitais, investidores, governos e universidades do Brasil e de países vizinhos e discutir uma plataforma de integração no mundo digital. O fórum acontece no ano em que 8 países latino-americanos elegem seus presidentes. Para a direção do fórum, é o momento certo de refletir sobre mudanças para incentivar o crescimento da economia. A gente vai falar agora ao vivo com a repórter Vanessa Lorenzini, que está no Hotel Grand Hyatt, onde acontece o evento. Boa tarde, Vanessa. Quem participa da mesa de abertura desse fórum? Oi, Aldo. Boa tarde a você, boa tarde para todo mundo. Essa mesa de abertura acabou de terminar. Estavam nela o presidente executivo e também fundador do fórum, o Klaus Schwab, o presidente Michel Temer, o governador Geraldo Alckmin, o prefeito da cidade de São Paulo, João Dória, e também Edson Arantes do Nascimento, também conhecido como Pelé. Mais cedo, o primeiro painel abordou a importância da integração dos países latino-americanos para o desenvolvimento econômico e social da região. E daqui a pouco, ao 12h45, um dos principais assuntos que serão abordados nessa edição do Fórum vai entrar em pauta, que é a quarta Revolução Industrial. A quarta Revolução Industrial, também conhecida como Revolução 4.0, trata da digitalização e também da automação de serviços, do surgimento, por exemplo, de robôs, de inteligência artificial, de internet das coisas, que é quando as máquinas se comunicam entre si, drones, entre outras tecnologias. A grande polêmica é que essa quarta Revolução Industrial vai precisar de uma adequação no emprego, nos cargos de trabalho, o que aconteceu também com as outras revoluções. Na primeira, o que aconteceu foi o surgimento, das máquinas, que acabaram substituindo o trabalho manual pelo mecanizado. Na segunda, com o surgimento da eletricidade, a produção virou em massa. E na terceira, houve a introdução dos computadores e também dos avanços das telecomunicações. Quem vai explicar um pouco melhor quais as consequências dessa nova transformação para os dias de hoje aqui para a América Latina é o Daniel Ho. Ele é diretor de marketing da empresa Salesforce, que é uma das que vai participar agora dessa mesa. Daniel, por favor, fala para a gente qual que é a consequência para a América Latina de todo esse cenário de quarta Revolução Industrial. Boa tarde para você. Boa tarde. É empolgante ter o Fórum Econômico Mundial aqui em São Paulo falando sobre esses temas, né? E eu acho que o mais empolgante para nós aqui da região é saber que toda essa tecnologia, tudo isso que a gente comenta de quarta revolução industrial, na verdade vai trazer uma grande oportunidade para nós. É uma grande oportunidade de fomentar o crescimento, de fomentar o desenvolvimento da nossa economia, do nosso país e da nossa região. Por quê? Porque a tecnologia ela equaliza o acesso às coisas. Então, se eu uso tecnologia para educação, eu tenho mais gente que pode se capacitar. Quando eu uso tecnologia para prestar serviços ao cidadão, é mais gente que pode acessar esses serviços, né? Olha a revolução que foi no nosso país, o acesso à telefonia móvel, né? Quantas pessoas que não foram incluídas, né, digitalmente puderam prestar seus serviços, se conectar com seus clientes. Então, a nossa grande visão é otimista, né? A gente fica feliz de ver o fórum aqui e fica otimista com as possibilidades da quarta revolução industrial. E a América Latina ainda tem muito a avançar? Tem bastante a avançar. Realmente, quando a gente olha o quadro da nossa região, na especial o Brasil, mais de 15 milhões de desempregados, muita gente ainda tentando entender como que eu me reencaixo na sociedade, sim, a gente tem um caminho a percorrer. Qual que é a boa notícia? Esse é um movimento global. Então, a gente está em 2018 discutindo os mesmos temas que há 3 meses estavam sendo discutidos na Suíça, né, no capítulo global do Fórum Econômico Mundial. Então, em termos de novidade, em termos de saber o que está acontecendo, a gente está no mesmo passo da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia. Isso é excelente. O que a gente tem que fazer? A gente tem que criar as condições para aproveitar essa quarta revolução industrial. Permitir que as pessoas se capacitem com tecnologia, que tenham acesso à informação e estejam prontos para isso. E a questão do emprego, Daniel, porque o que aconteceu é que tem uma previsão do próprio Fórum Econômico Mundial que 7 milhões de empregos, que a quarta revolução industrial vai custar 7 milhões de empregos. Ao mesmo tempo, 2 milhões serão criados por causa dessas novas tecnologias, mas não fecha essa conta, né? Como que a gente pode atenuar um pouco essas consequências?
Esse é um ponto super importante, é um grande ponto de atenção realmente, né? Quais são as consequências disso para as capacidades que nós, eu, você e todo mundo tem para trabalhar, né? A gente pensa muito em mercado de trabalho. Toda a revolução industrial, toda a revolução tecnológica traz esse tipo de preocupação, né? Tem uma reportagem famosa da revista Time na década de 60 que disse, olha, a automação vai eliminar todos os empregos. Isso é em 1961, a gente está em 2018 e não eliminou nada, pelo contrário, a ocupação de emprego só aumentou desde então. Então a preocupação é legítima e o estudo do Fórum Econômico Mundial realmente traz alguma dose de atenção para nós. O que a gente enxerga a grande saída é mudar a capacitação. A gente precisa adquirir novas habilidades para estar pronto para a quarta revolução industrial. Que habilidades são essas? Ciência da computação, matemática, estatística, entendimento mais de tecnologia, né? É uma grande oportunidade também para empreendedores, pessoas que talvez estejam desempregadas ou que queiram mudar de profissão para criar novas oportunidades de emprego. Muito obrigada, Daniel, pelas suas informações. Lembrando que você acompanha todas as informações sobre o Fórum Econômico Mundial para a América Latina aqui na TV Cultura, que é a emissora oficial do evento. Vanessa Lorenzini, direto do Fórum Econômico Mundial. Obrigado, Vanessa, pelas informações. Olha, em paralelo ao Fórum Econômico Mundial, sempre acontece o Fórum Social Mundial. Depois de 9 anos, ele volta ao Brasil e é realizado até sexta-feira em Salvador. São esperadas mais de 50 mil pessoas. Entre os temas dos debates estão a igualdade de gênero, o respeito à diversidade, o combate ao trabalho escravo, o impacto do clima no cotidiano, a juventude na política e a participação social na gestão pública. Do histórico primeiro Fórum Social Mundial em 2001 em Porto Alegre até hoje, é um encontro com representantes de ONGs, movimentos sociais e de representantes da sociedade civil para debater garantias individuais e direitos básicos que, de alguma forma, são desrespeitados pelos sistemas econômico e político das diversas nações. É um evento de pessoas para pessoas. O Fórum Social Mundial tem início na virada do milênio, num contexto, no começo lá dos anos 2000, num contexto de muita mobilização e de articulações internacionais de movimentos, de organizações da sociedade civil na Europa contra os acordos multilaterais de investimento que estavam sendo negociados nos anos 90, contra a ALCA na América Latina. Mas esse processo foi sofrendo certas dificuldades ao longo do caminho. O desafio do Fórum se revitalizar ou se relançar como um espaço importante de articulações no plano internacional também. A Carta de Princípios do Fórum Social Mundial destaca que é um espaço aberto para a sociedade civil que se contrapõe à globalização comandada por multinacionais, governos e instituições internacionais a serviço de interesses puramente econômicos para buscar um processo alternativo solidário de abrangência global que respeite os direitos humanos, a justiça social, a igualdade e a soberania dos povos. No momento em que representantes da chamada esquerda sofrem derrotas pelo mundo e com o surgimento de partidos e propostas da extrema-direita em diversos processos eleitorais, especialistas apontam que o Fórum Social Mundial ganha importância por ser um dos espaços de discussão e reflexão de temas que têm perdido espaço no debate público. Justamente pela conjuntura política, justamente pelo cenário brasileiro, eu acho que um dos principais temas aí será as discussões sobre a democracia, o futuro da democracia, os processos de retrocessos, de ameaças em direitos, relacionadas a direitos indígenas, igualdade de gênero, LGBT, enfim, uma série de pautas que hoje estão ameaçadas em algum, ou pelo menos as organizações sociais participantes percebem como ameaçadas em alguma medida. Agora as notícias de Brasília. O Supremo Tribunal Federal torna réu o senador Romero Jucá, do MDB de Roraima, por pedir e receber doação eleitoral da Odebrecht. Com a decisão, o líder do governo no Senado se torna o primeiro réu da Lava Jato no Congresso, em inquérito aberto a partir do acordo de colaboração da empreiteira. Segundo denúncia da Procuradoria-Geral da República, Romero Jucá pediu e recebeu doação eleitoral de R$150 mil para a campanha do filho dele, a vice-governador do estado, em 2014. Embora o dinheiro tenha sido registrado legalmente, a PGR diz que Jucá, em troca, atuou pela aprovação de 2 medidas provisórias sobre redução de impostos, de interesse da empreiteira. A investigação foi aberta a partir da delação premiada do ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, Cláudio Melo Filho.
A denúncia por corrupção e lavagem de dinheiro foi aceita por unanimidade pelos ministros da primeira turma do STF. A defesa de Jucá diz que a doação eleitoral foi solicitada dentro da lei, de maneira direta e sem subterfúgios, e que não tem ligação com a atuação do parlamentar, que, segundo os advogados, agiu dentro da competência de defender emendas que lhe dá o cargo. Aumenta a tensão entre o Palácio do Planalto e o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Em meio a críticas ao ministro, o governo pediu à presidente do STF prioridade para o plenário julgar a decisão de Barroso, que modificou e suspendeu parte do indulto de Natal assinado pelo presidente Temer. O indulto foi assinado no dia 21 de dezembro e uma semana depois foi suspenso pela própria presidente do Supremo, Carmen Lúcia. Agora, o ministro Roberto Barroso, em decisão liminar, liberou o indulto com modificações. Pela decisão de Barroso, podem sair da cadeia presos que cometeram crimes sem grave ameaça ou violência e que cumpriram 1/3 da pena, contanto que a condenação não seja maior que 8 anos. Mais brando, o indulto de Temer exigia apenas o cumprimento de 1/5 da pena. O ministro do STF também manteve suspenso o indulto para os chamados crimes de colarinho branco, corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. A decisão já está valendo, mas precisa ser confirmada pelo plenário do STF. A atitude de Roberto Barroso deixou irritado o presidente Michel Temer e foi criticada pelo ministro da Justiça, Torquato Jardim. Para ele, o ministro do STF invadiu competências exclusivas da Presidência da República e do Congresso, expressas na Constituição. Já o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, ao criticar a mudança do indulto, ameaçou voltar ao Congresso para pedir o impedimento de Roberto Barroso por desrespeito à Constituição. Morreu nesta terça-feira Bebeto de Freitas, técnico da geração de prata do vôlei brasileiro. O dirigente sofreu uma parada cardíaca após um evento no centro de treinamento do Atlético Mineiro em Belo Horizonte, Minas Gerais. Vamos ver. O ex-jogador de vôlei, ex-técnico da seleção brasileira e ex-dirigente esportivo Bebeto de Freitas morreu aos 68 anos, em Belo Horizonte. Bebeto trabalhava no Clube Mineiro como diretor de administração e controle. O dirigente passou mal no restaurante do hotel da Cidade do Galo. Um helicóptero pousou no local, mas os médicos não conseguiram reanimar Bebeto, que não chegou a ser levado para um hospital. O Atlético decretou luta oficial de 3 dias. O ex-jogador de vôlei, Bebeto de Freitas, assumiu aos 30 anos de idade a função de técnico da equipe brasileira. À frente da seleção, comandou uma revolução no vôlei brasileiro. Comandou o time na conquista da medalha de prata nos Jogos de Los Angeles 84, numa equipe que tinha William, Montanaro, Renan e Bernard, entre outros. Ele também esteve à frente da seleção em C1 em 88. Bebeto também teve sucesso no vôlei italiano. Treinou a seleção da Itália em um episódio que marcou a sua carreira, quando derrotou o Brasil na semifinal da Copa do Mundo de 98. Ficou sem reação após a vitória dos italianos. Respeito máximo à amarelinha. No futebol, foi presidente do Botafogo, seu clube de coração, e responsável pelo estádio Engenhão ser do Glorioso por 20 anos. À tarde, seu corpo será velado no Salão Nobre do clube de General Severiano. A seguir, na Alemanha, Angela Merkel se reelege para o 4º mandato de chanceler, mas permanecer à frente da maior economia da Europa vai exigir jogo de cintura e muita habilidade política. E o Reino Unido expulsa diplomatas russos depois da tentativa de assassinato de ex-agente duplo. A gente volta já. Na Alemanha, Angela Merkel foi eleita para o 4º mandato como chanceler e terá uma série de desafios pela frente. Foram 6 meses de muita negociação até chegar à votação de ontem na Bundestag, a Câmara Baixa do Parlamento Alemão, que seria equivalente à nossa Câmara dos Deputados no Brasil. Merkel, do Partido Democrata Cristão, teve que costurar o apoio da social-democracia e formar uma grande, porém frágil coalizão. Teoricamente, a parceria renderia a ela 399 votos, mas ela foi escolhida por 364 parlamentares. Ja, Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Isso significa que ao menos 35 deputados da própria coalizão não apoiam a decisão partidária. 315 votaram contra e 9 se abstiveram. Seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden.
A chanceler parte para mais 4 anos à frente da maior economia da Europa, mas terá que mostrar habilidades para contornar a divisão político-partidária na Alemanha. A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, anunciou a expulsão de 23 diplomatas russos em resposta à tentativa de assassinato do ex-espião russo na Inglaterra. Além disso, contatos bilaterais de alto nível com Moscou foram suspensos. A Rússia é apontada pelos ingleses como a principal suspeita de usar um agente químico contra o espião Sergei Skripal e a filha dele, em Salisbury, no Reino Unido, há 10 dias. Os dois continuam internados em estado grave. Hoje, no Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, o embaixador britânico Julian Braithwaite disse que o Conselho e a Assembleia Geral da ONU têm criticado com regularidade alarmante as violações de regras internacionais pela Rússia e que o comportamento do país de Vladimir Putin é uma afronta a tudo que a organização defende. Na segunda-feira, a primeira-ministra britânica Theresa May afirmou que era muito provável que a Rússia fosse a responsável pela tentativa de assassinato e deu um prazo, que se encerrou às 0 hora de hoje, para que Moscou se explicasse à Organização para a Proibição de Armas Químicas, a OPAC. A Rússia não respondeu a esse ultimato, se disse inocente e informou que só vai se manifestar após receber amostras da substância usada. Sergei Skripal era um espião russo preso por traição após confessar ter trabalhado para o Serviço Secreto Britânico. Ele está no Reino Unido desde 2010, após ser trocado por espiões russos. Inclusive, sobre esse assunto, a primeira-ministra Theresa May disse e declarou que nenhum membro da Corte Real irá à Copa do Mundo da Rússia, que começa daqui a 90 dias aproximadamente, justamente por conta de todos esses problemas. Nenhum membro da Corte Real, por conta desses problemas todos, os problemas políticos já resvalando nos problemas também nas questões esportivas. Agora, 12h24, hora dos gols da Liga dos Campeões da Europa. Vamos ver. A Roma fez um jogo inteligente e preciso, com menos posse de bola, mas agressividade nas subidas ao ataque e boa marcação. A equipe italiana venceu o Shakhtar Donetsk por 1-0 no Estádio Olímpico e avançou às quartas de final da Liga dos Campeões. Dzeko marcou o gol do triunfo. Os giallorossi voltam às quartas depois de 10 anos de ausência. De tanto insistir, o Manchester United pagou pelos seus pecados e foi eliminado da Liga dos Campeões. Os Diabos Vermelhos não corresponderam à expectativa do time de José Mourinho. Melhor para o Sevilha, que montou na primeira zebra do mata-mata com vitória por 2-1 no Old Trafford. Graças à estrela de Ben Yedder, que saiu do banco para marcar os 2 gols. Lukaku ainda descontou no fim, mas não havia tempo nem futebol para mudar o cenário. Um dos mais populares e brilhantes cientistas do mundo morreu hoje em casa em Cambridge, na Inglaterra. Stephen Hawking tinha 76 anos, foi um grande pesquisador do universo. O físico britânico nasceu em Oxford em 8 de janeiro de 1942 e se superou nas pesquisas e na vida pessoal, diagnosticado aos 21 anos com a doença degenerativa ELA. Ficou sabendo que teria menos de 3 anos de vida. Aos poucos perdeu os movimentos, até que só conseguia mexer um dedo, piscar os olhos e usar um sintetizador de voz para se comunicar. O transporte durante toda a vida foi a cadeira de rodas elétrica, mas nada disso foi obstáculo para se tornar um dos grandes cientistas mundiais, aliando conhecimento e bom humor. Ele revolucionou o estudo dos buracos negros ao provar que eles emitem uma espécie de radiação conforme evaporam e se tornam nada, a radiação de Hawking. Foi o autor do best-seller Uma Breve História do Tempo, do Big Bang aos Buracos Negros, lançado em 1988. Hawking se aventurou pelo mundo levando conhecimento e planejava fazer uma viagem espacial. Para se preparar, participou de um voo de gravidade zero. Esta experiência foi postada pela NASA no Twitter em homenagem ao físico. Que você continue voando como Superman, em microgravidade, como você mesmo disse aos astronautas. Da ciência para as artes, a voz de Hawking está na música Keep Talking, do Pink Floyd. O cientista também participou de séries Os Simpsons e The Big Bang Theory. E a história dele foi retratada no premiado filme A Teoria de Tudo. O físico casou 2 vezes e teve 3 filhos. Num comunicado divulgado pelo jornal The Guardian, eles lembraram uma frase de Hawking: "Isto não seria um universo se não fosse o lar das pessoas que você ama."
Jornal Cultura, primeira edição, fica aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama, que hoje será apresentado ao vivo do Fórum Econômico Mundial para a América Latina. Ótima tarde, até amanhã. Até amanhã, boa semana.